O Halloween tem alguma origem celta? Então, é isso que a gente está discutindo, né, tanto no vídeo quanto aqui, que a questão que o Halloween tem elementos celtas é indiscutível. Elementos da cultura, principalmente da cultura celta irlandesa, especificamente, das Ilhas Britânicas de uma forma geral, principalmente dos celtas irlandeses. Agora, que isso seja a origem do Halloween, não é algo que é corroborado por nenhuma documentação histórica que a gente tem. Porque quando a gente. É até bom você ter perguntado isso para eu colocar um elemento a mais sobre essa questão, que eu acabei não falando lá no início, que a gente já tinha discutido um pouco disso. Mas é que quando a gente ouve falar pela primeira vez, acho que eu falei sim, na verdade. Quando a gente ouve falar pela primeira vez de que existiam festas celtas na época do Halloween, né, que era quando eles comemoravam o Samhain, ali na virada de outubro para novembro, que essa festa tinha alguma relação com os mortos, isso já era um período em que a Irlanda está fortemente cristianizada ali já depois do século X depois de Cristo, e consequentemente parece que o culto dos mártires, né, a festa de Todos os Santos e o culto o dia de oração pelos mortos, que é o dia de todas as almas, né, que segue ao dia dos mártires, que influenciou a prática mais antiga celta, e não o contrário. Então, essa relação do Samhain com a morte, com o tema da morte e dos mortos, parece ser uma influência cristã mais do que uma influência celta sobre o cristianismo. Essa associação do Halloween muito fortemente com bruxas realmente tem muito a ver com a caça às bruxas nos Estados Unidos, que é um movimento não só contra bruxas, mas o chamado caça às bruxas tem a ver com um fenômeno mais amplo, que é a perseguição dos puritanos, né, protestantes, a diversas práticas que eram consideradas ou heréticas, ou pagãs, ou idólatras, ou coisa do tipo, né? Que não combinavam com os ideais puritanos para aquela terra. Então, as bruxas, a caça às bruxas foi uma dessas expressões, mas até o anticatolicismo, principalmente um preconceito muito grande contra os irlandeses, que eram majoritariamente católicos e que chegaram nos Estados Unidos, também faz parte desse fenômeno, né? Os católicos vistos ali como pagãos, como apóstatas, sei lá, né? Então, de fato, como o Halloween tem uma relação muito forte tanto com o catolicismo quanto com essas tradições populares irlandesas que são consideradas pagãs, né, não cristãs, então o protestantismo ter atacado isso nos Estados Unidos a partir do século XVII, XVIII, não é surpreendente, e como tem uma influência muito forte da cultura dos Estados Unidos no Brasil, principalmente a partir do final do século XIX, né, com o chamado protestantismo de missão, é possível que o Dia das Bruxas tenha alguma relação com isso tudo, né? Qual a história por trás da tradição de vestir fantasias no Halloween? Essa foi uma coisa que eu acabei não colocando no vídeo, porque eu achei muitas informações divergentes sobre isso, várias teorias diferentes. Uma delas que eu achei interessante é a de. Então, assim, já digo que não tem nada conclusivo, pelo menos nas fontes que eu consultei, que são excelentes fontes para discutir essa história, né? Que é o Ronald Hutton, principalmente, e um outro historiador que faz essa história de longa duração do Halloween. E nessas fontes, nesses textos, eu encontrei uma teoria, não vou lembrar todos agora, mas uma que eu lembro é que as pessoas se disfarçavam, como o período do Halloween seria um período em que os mortos estariam mais presentes, e há sempre um medo dos mortos, por questões psicológicas várias, né? Que depois a gente pode até comentar um pouco sobre isso, sobre essa relação cultural, essas elaborações culturais sobre a morte. Mas como há um certo receio de que a presença do morto seja algo que pode te trazer prejuízos, não por acaso as figuras de fantasmas representam almas penadas, né, representam mortos vagando aqui na Terra, como existia esse receio dos mortos, as pessoas se fantasiavam para que os mortos que poderiam se vingar dessas pessoas não as identificassem. Então tem essa é uma das teorias. Outra teoria é a ideia de que essas fantasias que as pessoas vestem como monstro, como figuras assustadoras, poderiam ter um efeito apotropaico, né, que eu sempre falo essa palavra aqui, que é de afastar os males. Da mesma forma como se usa totens, carrancas,
amuletos para afastar os males, uma fantasia poderia cumprir esse papel. Você se veste como algo terrível para espantar aquilo que é terrível também. É mais ou menos a lógica, por exemplo, das gárgulas em igrejas católicas medievais, né? Que são aquelas figuras que representam o terror, tem asas de morcego, aquelas caras assim assustadoras. Quem assistiu o filme da Disney do Corcunda de Notre Dame são aquelas figuras de pedra, né? As gárgulas que têm esse papel de apotropaico, né? De afastar os males. Como a cabeça da Medusa também, na cultura grega, não necessariamente no mito, mas na cultura material grega tem essa prática, né, de fazer cabeças de górgonas para afastar os males. E as carrancas aqui no Brasil, né, principalmente na região de São Francisco. Então, essas fantasias poderiam ter essa função apotropaica. E essas duas são as teorias, são as ideias que eu lembro, mas não tem nada muito definitivo sobre a questão, não. As abóboras e enfeites são do nada ou tem simbolismo? No caso das abóboras, seria essa relação com os sabanetes, que eram entalhados e que que simbolizavam duas coisas possíveis ou duas coisas simultaneamente. Não sei se pode ser que sejam alternativas, porque as duas coisas aparecem nas fontes. Podem ser que representassem as duas coisas ou uma ou outra. Essas duas coisas são uma vela dentro do rabanete oco representaria as almas presas no purgatório, para gerar essa comoção em relação às almas do purgatório, para as crianças poderem receber o pão para rezar por essas almas. Ou poderia ter essa função também apotropaica, essa função de você escavar algo terrível, colocar aquela vela para assustar os espíritos maus, afastar os espíritos maus, enquanto as crianças faziam essas suas andanças, né, em regiões que poderiam ser de fato bastante desprotegidas, não só por espíritos aéreos, mas por pessoas de carne e osso também. E essa prática de colocar fogo, né, velas ou tochas dentro de caveiras, por exemplo, isso é algo que aparece em outros contextos que não do Halloween, mas que em pregações na Europa moderna, né, a partir dos anos 1600 mais ou menos, 1600, 1700, era muito comum. O pregador sair à noite batendo sinos e com algum tipo de chama dentro da caveira para gerar meio que um show mesmo, um espetáculo de horror, para lembrar as pessoas da finitude da vida, da possibilidade do inferno e, consequentemente, causar essa comoção para a conversão. Né? Isso um historiador que é o Jean Delumeau, um historiador francês, chama de pedagogia do medo, ou de pastoral do medo, na verdade. De pastoral do medo, que é essa estratégia pastoral, essa estratégia de uma figura espiritual, né, dentro de uma comunidade, de fazer as pessoas se afastarem do diabo e se aproximarem de Deus por meio dessas práticas, né, do terror. Então, uma prática que é bem documentada é essa, desses pregadores que saíam com chamas dentro de crânios mesmo, no meio da noite, né, tocando sino, acordando todo mundo. Devia ter um efeito até. O marketing devia ser eficiente. O Giovanni Alves pergunta aqui: é verdade que a expressão doces ou travessuras tinha a ver com a ida de soldados protestantes à casa de católicos durante a festa para pegar o pão das almas e zombarem dos católicos? Nunca ouvi essa versão. A versão que eu conheço é que algumas crianças, isso na prática, principalmente nas Ilhas Britânicas, de crianças que batiam de porta em porta para crianças pobres, para oferecer orações às almas do purgatório, então dentro aí de uma tradição católica, e receber em troca o chamado pão das almas. Eu acho que isso se estende também na Europa continental, mas não tenho certeza. E daí então seriam as crianças pobres batendo de porta em porta, recebendo uma comida, no caso não são doces, né, mas esse pão das almas, que eu acho que até hoje tem em algumas regiões mais tradicionais, tem essa cultura do pão das almas, você encontra foto disso, se você jogar no Google aí. E aí elas faziam essas orações pelas almas do purgatório, para aliviar as penas do purgatório. E associado a isso, tem também relatos de que essas crianças andavam com é, velas, né, iluminação dentro de rabanetes escavados, né, entalhados, ocos, igual tem as abóboras hoje. E essa poderia ser a origem das abóboras escavadas que vão aparecer lá nos Estados Unidos, na prática do Halloween, já nos Estados Unidos após é, a, 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 a chegada, né, dessa festa europeia naquela região.
anterior até a imigração dos irlandeses, se eu não me engano. Acho que já tinha abóboras escavadas antes da imigração em massa dos irlandeses no século XIX. Mas já tem imigração de irlandeses antes também, né, durante o início da colonização ali. Então foi feita essa adaptação meio que por causa da flora, né, disponível nessas regiões, da importância de cada uma dessas coisas, rabanete e abóbora, nas suas respectivas regiões. Mas tudo isso é muito difícil de cravar, assim, porque você não vai encontrar uma fonte dessa época, né, que é relativamente recente para a história que a gente está contando aqui, que seria 1700 mais ou menos, já depois de Cristo, né, logicamente. Você não vai encontrar uma pessoa falando assim que as pessoas nós começamos a escavar abóboras a partir da prática que nós tínhamos anteriormente na Irlanda, a partir dos rabanetes. Essas fontes, né, que esclareceriam o mistério a gente não encontra. Então esses links são um pouco mais questionáveis do que a gente gostaria que fossem. Mas muitas coisas na história, principalmente essa história mais história de tradições populares, culturas populares, que não tem um aparato para registrar isso em documentos oficiais e coisas do tipo, ou coisas que a elite intelectual, por exemplo, que produz mais textos geralmente, não está muito interessada, que é a cultura assim da ralé, né, no imaginário da elite. Isso não tem tanto valor para eles, então eles não registram e a gente acaba, hoje em dia, não tendo acesso a isso, por causa dessa questão documental mesmo.